Boa noite, prezados tutores presenciais e à distância. Eu quero parabenizá-los pelo trabalho indispensável que vocês desenvolveram até aqui. Parabéns. Boa noite, caríssimos alunos. Eu quero felicitá-los pela garra e empenho que lhes possibilitaram chegar até aqui. Parabéns. A nossa teleaula de hoje, a teleaula número 6, será uma revisão geral. Faremos isso, eu e o professor Lucas. Boa noite, professor Lucas. Boa noite, professor João. Boa noite a todos os nossos tutores à distância, tutores presenciais de todos os nossos polos aqui no nosso estado de Rondônia e também no Acre. Boa noite aos nossos colegas de trabalho, nossos coordenadores. Boa noite também, principalmente aos nossos alunos, vocês que são a razão de estarmos aqui nessa nossa disciplina de Fundamentos de Economia. Eu estou hoje aqui para estar auxiliando o professor João nessa nossa aula de feedback, um resumo de tudo aquilo que vimos nas nossas 5 primeiras teleaulas. Professor? Ok. Pois bem, na nossa teleaula de hoje, nós vamos trabalhar alguns tópicos de revisão, como eu já disse. No primeiro deles, vamos tratar de alguns tópicos importantes de fundamentos de economia. No segundo, vamos pincelar a dinâmica de funcionamento de uma economia de mercado. Na terceira, vamos trabalhar algumas análises de estruturas de mercado. No quarto, moeda, inflação e taxa de juros. No quinto, a mensuração da atividade produtiva, especificamente do PIB e do PNB. E vamos fechar a revisão fazendo uma análise simplificada do balanço de pagamentos, do câmbio e do comércio exterior. Ok? Então vamos começar pelo conceito de economia. Nós apresentamos 3 conceitos de economia e selecionamos um, como nós já havíamos indicado, como sendo o mais importante. Então, a economia é a ciência social que se dedica à ciência social. É uma ciência social que estuda a administração dos recursos escassos entre usos alternativos e fins competitivos. Daquelas 6 definições, eu peço que vocês guardem essa, ok? Porque é uma definição importante e consta de todos os manuais de economia. Em segundo lugar, vamos ver o objeto de estudo da economia. Ou seja, nós vimos na teleaula 1 que a escassez dos fatores produtivos é o problema econômico fundamental da ciência econômica. E cada nação, como nós vimos, procura usar esses recursos o mais eficientemente possível, de forma a produzir o máximo de bens e serviços desejados e úteis. Então, o objeto de estudo da economia é a administração da escassez. Então, repetindo, a ciência considera como objeto de estudo da economia a administração da escassez dos recursos produtivos, ok? Em seguida, vamos tratar dos problemas econômicos fundamentais, que eles são desdobrados em 4, e eu vou pedir ao professor Lucas para tecer comentários sobre esses 4 problemas fundamentais. Por favor, professor. Claro, professor João. Nós vimos também na nossa teleaula 1 que nós somos detentores de necessidades e mediante a recursos totalmente escassos. E um dos problemas econômicos é justamente o que produzir. Então, que necessidades essas vão ser satisfeitas? É o nosso primeiro problema econômico. O outro é quanto produzir. Qual a quantidade desses recursos, de bens e serviços que nós vamos produzir? É um dos outros problemas. O outro, então, é como produzir. Quais vão ser os recursos, os meios que vamos utilizar? É um outro problema econômico. E para quem produzir? É o último. Como será, então, distribuída essa fonte de riqueza, esses bens e serviços que foram então produzidos? Então, professor João, são esses os nossos problemas econômicos. Ok. Esses problemas econômicos, eles são comuns a todas as nações e preocupam, estão na pauta de todas as autoridades econômicas de cada nação, exatamente como o professor Lucas disse, porque são problemas fundamentais. Em seguida, vamos tratar dos objetivos de estudo da economia. Nós assinalamos diversos objetivos de estudo. Nessa revisão, nós vamos apontar 4 objetivos fundamentais. O primeiro deles é o crescimento econômico.
O segundo é o controle da inflação. O terceiro, o equilíbrio das contas externas. O quarto, a distribuição de renda. Então, dentre todos os objetivos a que se propõe o estudo da economia, esses objetivos são importantíssimos. Eu destacaria entre esses quatro o objetivo de fazer a economia crescer como sistema. A economia de cada nação é um sistema que tem que estar todo ele ajustado de forma a que cada setor, o setor primário, o secundário, o terciário e o terceiro setor, atuem de forma a fazer a economia crescer. Crescer significa produzir mais, para criar emprego, gerar renda, gerar tributos, etc. Produzir riquezas. Então, esse objetivo, esse primeiro objetivo de crescimento econômico, é perseguido por todos os gestores de economia de todas as nações. Uns são exitosos, outros nem tanto. Nós, atualmente, estamos com alguns problemas nossa economia não está crescendo, mas existem sinais de que nós poderemos retomar o crescimento a partir de algumas medidas econômicas que o governo tem buscado, principalmente a partir da troca, né, de governo ou da continuidade do atual. Ok? Então, objetivos da economia são normalmente esses: fazer a economia crescer, controlar a inflação, controlar as contas externas ou distribuir renda, que, diga-se de passagem, as últimas 3 gestões foram bastante exitosas nesse sentido. O Brasil conseguiu retirar cerca de 35 milhões de brasileiros que estavam na faixa da pobreza e hoje estão podendo comprar, fazer dívidas, enfim, adquiriram capacidade de compra no mercado. Então, em muitos aspectos, o atual governo foi extremamente eficiente, mas, como todas as nações, em função da crise de 2008, a nossa economia parou de crescer, mas sinalizou, a partir dos últimos dados, uma retomada do crescimento econômico. Em seguida, nós vamos estudar um segundo tópico amplo, que é a demanda, oferta e os preços de equilíbrio de mercado. Inicialmente, vamos ver a chamada condição ceteris paribus, que eu vou pedir ao professor Lucas para comentar novamente. Por favor, professor. Claro, professor João. A função ceteris paribus é justamente vem do latim, em que significa tudo o mais constante. Na economia, fica difícil a gente analisar uma determinada situação, tanto da demanda quanto da oferta, e tratar com todas as situações. Então, a gente acaba utilizando a metodologia ceteris paribus, em que, se tudo mais constante ficasse, se tudo permanecesse, como é que então seria o comportamento do preço, da quantidade de um determinado item? Então, é justamente tentando reduzir essas variáveis que nós utilizamos essa metodologia ceteris paribus, professor. Ok. Em seguida, vamos ver, discutir uma noção sintética dos mecanismos de preço de mercado. Nós vimos isso na teleaula 2. Agora vamos fazer uma pequena revisão. Então, de acordo com os clássicos e os neoclássicos, e também os keynesianos, o livre jogo das forças de mercado, ou no livre jogo das forças de mercado, as decisões e escolhas econômicas são individualizadas. Portanto, são feitas livremente pelos principais agentes econômicos, que são os consumidores e os produtores. A questão importante que nós chamamos a atenção numa economia de mercado é que esses agentes econômicos, produtores e consumidores, agindo livremente de acordo com seus interesses, eles produzem uma coisa fantástica, que é, agindo de acordo com seus interesses, os indivíduos tomam decisões que não só otimizam as suas próprias satisfações, mas também maximizam as satisfações coletivas. Nós chamamos a atenção que esse é um pressuposto fundamental da economia, é uma crença de que, atuando no mercado, os agentes econômicos agem livremente e individualmente e produzem um bem geral.
Esse bem geral é traduzido ou pode ser traduzido como mais riqueza, mais bens e serviços colocados à disposição da sociedade. E sempre com o menor preço possível e com a melhor qualidade possível. Ok? Pois bem, nós vimos também que na teleaula 2, no livro-jogo das forças de mercado, o objetivo é sempre identificar os fatores que podem influenciar o comportamento desses dois agentes fundamentais, dos produtores e dos consumidores. Como nós estamos falando de demanda, então, possíveis modificações em quaisquer dos fatores capazes de exercer influência sobre a demanda, ou sobre a oferta, ou sobre os mecanismos de preços, as forças de mercado podem alterar simultaneamente o nível de preço do produto ou dos produtos considerados, a quantidade ofertada dos produtos que se está analisando e a alocação dos recursos produtivos. Nós vimos isso de forma exaustiva, utilizando alguns exemplos. Lembra da comparação que nós fizemos entre as laranjas e as maçãs, que eu pedi ao professor Lucas, inclusive, para comentar, que a partir de uma mudança no gosto dos consumidores, houve uma alteração na demanda, que por consequência alterou o preço e por consequência alterou a divisão de recurso alocada entre esses dois bens. Exatamente isso que nós estamos mostrando aqui. Ou seja, modificações nos fatores que influenciam demanda, oferta, né, pode provocar mudanças no nível geral, no nível de preço do produto considerado, na quantidade produzida ou demandada desse bem e na alocação dos fatores entre esses dois bens. Ok? Em seguida, nós vamos identificar alguns fatores que normalmente são considerados como impactantes ou fatores que influenciam a demanda ou a quantidade demandada. Esses fatores podem ser diversos fatores. Nós assinalamos os principais, né? O primeiro deles é o preço do bem. O segundo, o preço dos bens complementares ou bens substitutos. O terceiro, o gosto dos consumidores. Aliás, o nosso exemplo da teleaula 2 foi exatamente o que mudou foi o gosto dos consumidores. E aí causou todas aquelas modificações que nós analisamos passo a passo. O quarto é o nível de renda. Nível de renda dos consumidores. Quando a população fica mais rica, e eu comentei nos slides anteriores que nos últimos três governos, houve um aumento da renda real dos brasileiros significativas, né? Então, é por isso que o brasileiro está consumindo mais. Então, a alteração disso foi o nível de renda, que é um fator que altera a demanda e também a oferta, porque a economia brasileira cresceu bastante de 2003 até 2013. E por último, a disponibilidade de crédito, que também foi um outro fator importantíssimo que o mercado brasileiro está disponibilizando para os brasileiros nas últimas 3 décadas. O brasileiro tem tido crédito, bastante crédito disponível. Então, veja que todos esses fatores que nós assinalamos, é possível identificar exemplos bastante concretos na nossa economia, ok? Então, são fatores que afetam a demanda. Em seguida, nós identificamos algumas características dos fatores de produção e dos bens e serviços finais. Na verdade, definindo esses dois universos do mercado. Fatores de produção correspondem à totalidade dos recursos produtivos utilizados durante o processo de produção, como energia, máquinas e equipamentos, prédios, instalações, recursos naturais, trabalho humano qualificado, recursos financeiros, etc. Resumidamente, eles são chamados de fatores de produção, ok? Então, fatores de produção são os fatores utilizados no processo produtivo, e aí incluindo matérias-primas, todas. Bens e serviços finais
né, é a riqueza, simboliza a riqueza do sistema, de um sistema de mercado. É o resultado do processo produtivo e corresponde aos bens e serviços finais. Esses bens e serviços finais, eles podem ser, assim, diversas classificações. Nós escolhemos duas: os bens e serviços finais duráveis e os bens e serviços não duráveis. Ok? Em seguida, nós vamos ver alguns tópicos da curva de oferta. Pois bem, a curva de oferta pode ser definida como as diferentes quantidades que um bem ou serviço, que os produtores estão dispostos a vender durante um determinado período de tempo, a diferentes preços. Essa é a definição de oferta, ok? Então, definimos demanda e agora estamos definindo oferta. Bom, quais são os fatores que influenciam a oferta ou a curva de oferta? Existem vários fatores, nós assinalamos os principais. O primeiro deles é o preço do próprio bem, que nós assinalamos que existe uma relação direta entre preço e quantidade ofertada, ou seja, maior preço, maior quantidade ofertada. O segundo fator que nós assinalamos é o preço dos bens substitutos ou complementares, que vai impactar sim na quantidade ofertada do bem que está sendo analisado. Em terceiro, assinalamos o preço dos fatores de produção, que impactam sim na quantidade ofertada do bem, qualquer bem. Por último, a tecnologia empregada. Enfim, porque o processo de inovações tecnológicas é constante e continuado. O empresário tem que estar sempre atualizando os seus equipamentos e os seus processos. Então, eles impactam também na quantidade ofertada dos bens. Ok? Em seguida, nós vamos ver preço e equilíbrio. Preço e equilíbrio de mercado. E eu vou pedir ao professor Lucas para comentar, por favor. Claro, professor João. Nós vimos lá na nossa teleaula 2 que o preço de equilíbrio do mercado é justamente aquele ponto em que, quando cruzamos a curva de demanda e a curva de oferta, em que chega um ponto em que tanto os consumidores estão a um determinado preço e quantidade, estão aptos e dispostos a comprar aquele determinado bem e serviço, e os ofertantes também estão dispostos a ofertar aquela quantidade, né? Então, vamos aqui nos nossos slides ver de uma maneira bem resumida que quando a demanda ela é menor que a oferta, o preço acaba se reduzindo para que então tente chegar àquele ponto de equilíbrio. Por outro lado, quando a demanda ela é maior que a oferta, estamos tendo aí então vai ocorrer uma elevação de preço para que então chegue ao ponto de equilíbrio. E quando a demanda é igual à oferta, nós temos então o ponto de equilíbrio em que o preço não se altera. Aquele seria então o ponto ideal, né? Teve aquela relação em que tanto os consumidores quanto os ofertantes estão alinhados, por assim dizer. E então o professor João vai mostrar agora no gráfico seguinte essa explicação melhor, professor João. Ok, então, teoricamente é isso que o professor Lucas disse. Alterações na demanda impacta nos preços, alterações na oferta impacta nos preços e quando a demanda é igual à oferta, o preço é considerado justo e satisfaz os interesses de ambos os agentes, ofertantes e demandantes. Graficamente, isso pode ser visto da seguinte forma. O ponto de equilíbrio, aqui o professor Lucas se referiu, é exatamente o ponto em que as duas curvas se cruzam. Então, seria esse ponto aqui. Qualquer ponto fora desse ponto, o mercado estaria em desequilíbrio. Vamos considerar, por exemplo, uma situação em que ocorre excesso de oferta, né? Excesso de oferta seria um caso em que o preço estaria supostamente muito alto e não haveria um quantitativo de consumidores à altura para consumir. Então, poderia ser esse caso aqui, ó. O preço em 200, você teria uma demanda muito aquém da oferta. Veja onde está a oferta e olha onde está a demanda.
olha onde está a oferta e olha onde está a demanda. Então a gente diz que isso aqui está ocorrendo aqui um excesso de oferta. A tendência, nesse caso, é a oferta se reduzir e a demanda aumentar, para que eles se encontrem em algum ponto em que as duas curvas se cruzem. Ok? Vamos ver uma situação inversa. Uma situação em que ocorre, ou poderia ocorrer, excesso de demanda. Essa situação seria uma situação em que você teria, para o produto analisado, um nível de preço muito baixo, que não interessaria os produtores produzirem, porém, interessaria os consumidores consumirem. Então, você tem aí um choque de interesses. Que situação seria essa? Graficamente, nós representamos com um nível de preço de 40, né? Em que você tem uma oferta, aqui está a oferta, aqui está a demanda. Então, você tem um nível de oferta aqui, e você tem um nível de demanda aqui. Essa situação caracterizaria o que a gente chamaria de excesso de demanda. Ok? Nesse caso, tenderia a haver uma redução da demanda e um aumento da oferta. Na medida em que você reduz a demanda, o preço vai subindo, olha. Aí a oferta vai aumentando. Então, no sentido de se encontrar um outro ponto de equilíbrio que satisfaça a ambos os agentes, tanto ofertante quanto demandante. Esse ponto, o ponto em que o professor Lucas disse que iguala interesses dos produtores e ofertantes, é o preço de equilíbrio de mercado. Então, graficamente, seria sempre o ponto onde as duas curvas se cruzam. Ok? Em seguida, vamos ver o conceito de mercado. Vimos que mercado é o local onde se encontram compradores e vendedores dispostos a realizar trocas comerciais e ou financeiras. Esse é o conceito de mercado, ok? O mercado pode ser, como nós vimos, local, regional, nacional, mundial. A teoria econômica trabalha com diversos, captando da realidade diversos fatores, características do mercado, né, para definir o que a gente chama, para construir o que a gente chama de estruturas de mercado, que são nada mais do que modelos que captam aspectos inerentes de como os mercados se organizam. Nós assinalamos algumas estruturas de mercados teorizadas e encontradas na realidade. Como concorrência perfeita, monopólio, concorrência imperfeita ou monopolista, oligopólio, monopsônio ou oligopsônio, monopólio bilateral. Desses, nós vamos estudar concorrência perfeita, vamos revisar, oligopólio e monopólio, eu acho, porque são os mais significativos. Vamos começar pela concorrência perfeita. A concorrência perfeita, como nós vimos, para existir um mercado concorrencial perfeito, algumas condições têm que ser atendidas. A primeira delas é a chamada atomização, ou seja, os agentes econômicos, produtores e consumidores, são muito pequenos em relação ao tamanho do mercado. Portanto, eles são tomadores de preços. O mercado é muito grande e os agentes econômicos são muito pequenos. Eles são incapazes de fixar preços e quantidades. Isso é feito pelo mercado. Então, essa é uma condição para um mercado concorrencial. A segunda condição importante é que os produtos são homogêneos. Ou seja, não tem como um produtor, um ofertante, alterar preço abusivamente, porque se ele o fizer, o consumidor compra do concorrente, porque os produtos são homogêneos. A terceira característica é a chamada transparência de mercado.
Ou seja, todos os agentes econômicos no mercado concorrencial detêm informações perfeitas do mercado, de modo que não haja ou não pode haver manipulação de preços e quantidades. Isso a gente chama de transparência de mercado. E por último, a gente assinalou como condição para a existência de um mercado de concorrência perfeita a chamada mobilidade de fatores de produção. O que significa isso? Significa que nenhum produtor, quando não está tendo retorno esperado ou está tendo prejuízo, ele permaneça no setor onde ele está. Ele pode sair e entrar de um setor de acordo com seus interesses. Então não existem barreiras à entrada e à saída, ok? Isso a gente chama de mobilidade de fatores de produção. Essas quatro condições caracterizam o chamado mercado de concorrência perfeita, ok? A próxima estrutura de mercado que nós assinalamos e que a gente sugere que vocês guardem é o famoso monopólio. O que é o monopólio? O monopólio é quando o mercado é dominado por uma única empresa. Uma única empresa. O monopolista define o preço e a quantidade que o mercado lhe possibilita maximizar lucros. Essa é a segunda característica. A terceira é que o mercado monopolista não é muito natural. Deve existir alguns critérios, alguns fatores, alguns elementos determinantes para que exista um monopólio. A gente indicou que existem 3 critérios normalmente tratados pela literatura: o critério técnico, o critério estrutural e o critério legal. Vamos ver adiante esses critérios. Basicamente isso, o critério técnico, estrutural e legal. Professor Lucas, algum comentário adicional? Não, professor. Só os critérios, né? Os critérios mesmo. Em seguida, vamos ver o oligopólio. Por que nós assinalamos o oligopólio? Primeiro porque é a estrutura de mercado mais observada no mundo moderno, na atualidade, né? E quais são as condições, as características desse mercado chamado oligopólio? A primeira delas é que é uma estrutura de mercado mais observada nas economias modernas atuais. Nós já chamamos a atenção para isso. Segundo, poucas empresas dominantes dividem entre si a sua área de atuação e ao fazer isso limitam custos, concorrência e fixam preços. Numa terceira característica, uma firma oligopolista dificilmente baixa preço. Por último, a competição se dá mais no campo do marketing. E isso é importante. Ou seja, no mercado de oligopólio não tem guerra de preços. Não pode ter guerra de preço. Tem, sim, guerra de marketing. Então, por isso se vê, atualmente, uma competição via uma supervalorização das campanhas de marketing para mostrar qualidades adicionais, diferenciações dos produtos. Então, existem muitas razões do porquê, por exemplo, o oligopolista não baixa preço. Mas nós não vamos detalhar isso porque essa é uma discussão complexa. Vamos ficar só com essas 4 características. Em seguida, vamos entrar em moeda, inflação e taxa de juros. Vamos iniciar pelo conceito de moeda. Pois bem, moeda é o meio de troca que facilita todas as transações comerciais entre produtores e consumidores. Essa é a definição de moeda. Ok? E é um instrumento fundamental que possibilita que a economia moderna chegue ao nível de complexidade que ela tem hoje.
Sem a moeda isso seria impossível. Em seguida, vamos trabalhar, então vimos o conceito de moeda. Em seguida, vamos trabalhar tipos de moeda. Nós assinalamos na aula de economia monetária vários tipos de moeda. Nós escolhemos 2 tipos, os principais. O primeiro deles é o famoso papel moeda, em poder do público. O segundo, a moeda escritural, que são os depósitos à vista disponíveis nos bancos comerciais. Então, repetindo, o papel moeda em poder do público, no caso do Brasil, é o real. Todas as notas de reais, mais as moedas. Isso é o papel moeda brasileiro, é o real. E a moeda escritural brasileira é o volume de depósito à vista disponíveis para os brasileiros nos bancos comerciais. Isso é a moeda escritural brasileira, ok? Em seguida, vamos ver funções da moeda. Nós destacamos 3 funções principais. A primeira delas, a moeda é um meio ou instrumento de troca. Tranquilo. Segundo, a moeda é um padrão referencial de valor ou unidade de conta. Ou seja, a moeda permite que todos os preços sejam balizados por ela. Ok? Por último, a moeda é reserva de valor, ou possibilita reservar valor em moeda. Dito de outra forma, é possível reservar riqueza em forma de moeda. Ok? Em seguida, vamos ver base monetária. No caso brasileiro, a base monetária, M1, equivale ao total da oferta monetária em poder do público. Algebricamente, ela pode ser representada da seguinte forma: o M1 é igual ao papel moeda em poder do público mais os depósitos à vista disponíveis nos bancos comerciais. É o famoso M1. A base monetária, o papel moeda em poder do público e os depósitos à vista disponíveis nos bancos comerciais. Ok? Então, a base monetária, no caso brasileiro, é o M1. Por que a base monetária é o M1? Porque esses 2 ativos financeiros, o papel moeda e a moeda escritural, detêm a famosa liquidez absoluta. Liquidez aí vem da ideia de líquido, ou seja, podem ser transformados em podem tomar qualquer forma, né? De acordo com o valor de do quanto que se tem disponível em moeda. Ok? Em seguida, vamos ver alguns instrumentos de controle da base monetária. O controle da base monetária é feito pelo Banco Central. Tá? Então, a principal função do Banco Central é adequar o volume de moeda às reais necessidades da economia, de forma que não haja nem excesso, nem escassez. O Banco Central faz isso através dos seguintes instrumentos: controle da emissão, fixação dos recolhimentos compulsórios, as operações de redesconto e as famosas operações de mercado aberto. Ok? Em seguida, vamos ver o conceito de inflação. Inflação é um aumento contínuo, permanente e generalizado do nível geral de preços. Esse é o conceito de inflação, ok? Em seguida, vamos ver tipos e causas de inflação. Existem diversas causas de inflação. As principais são a inflação de demanda, a inflação de custos, a inflação inercial e a inflação estrutural. A inflação, como um fenômeno econômico complicado, complexo, ela causa distorções na economia. Nós apontamos algumas distorções: concentração de renda, desequilíbrio no balanço de pagamento, inviabilização do mercado de capitais e
inviabilização também do processo de planejamento de longo prazo, prejudicando a economia, o processo de crescimento da economia. São distorções características da inflação. Indicadores de inflação no Brasil. Existem diversos indicadores. Nós assinalamos os principais. O IPCA, que é calculado pelo IBGE, que é o índice de preço ao consumidor atacado, índice de preço do consumidor amplo. O segundo, o INPC, calculado pelo IBGE. O terceiro, o IPC da FIPE, calculado pela FIPE da USP. Um outro, o índice do DIEESE, calculado pelo DIEESE. O IGP, calculado pela Fundação Getúlio Vargas. O IGPM, calculado pela Fundação Getúlio Vargas. E o IPA, calculado também pela Fundação Getúlio Vargas. Então, diversos índices que nós trabalhamos de forma bastante com mais profundidade na aula de economia monetária. Em seguida, vamos entrar no processo de mensuração das atividades econômicas. Pois bem, a mensuração das atividades econômicas mostra o resultado de toda a produção de uma nação ao longo de um determinado período de tempo. Essa atividade surgiu com a ONU, né? A partir da ONU, a partir da necessidade de se ter um critério único para comparar os diversos sistemas econômicos nacionais. Para saber, enfim, analogias entre as economias, crescimento, competitividade, etc. No Brasil, a mensuração da atividade econômica é feita pelo IBGE. E o órgão responsável, ou o setor responsável, é o Sistema de Contas Nacionais. Ok? Vamos trabalhar o PIB. Nós escolhemos dois setores, dois agregados, existem diversos. Escolhemos o PIB e o PNB. O PIB é definido como a soma dos valores e bens e serviços finais produzidos numa economia num certo período de tempo. Essa é a definição de PIB. Aliás, os setores midiáticos estão sempre falando essa definição, e é exatamente essa. O valor do PIB é resultado do produto de três setores: o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. O PIB pode ser calculado a partir de três óticas distintas. E eu vou pedir ao professor Lucas para comentar essas três óticas. Por favor, professor. A gente viu que o PIB ele é calculado sobre essas três óticas, que seria justamente, como vai ver aqui no nosso slide, professor, sobre a ótica da produção, sobre a ótica da renda e sobre a ótica das despesas. Então, sobre cada uma dessas óticas vai ter todo um cálculo, todo um interesse, que a gente viu, então, na nossa teleaula 5 de uma maneira bem maçante, professor João. Beleza. Lembrando que os três são iguais. Beleza? O PNB, Produto Nacional Bruto. O PNB, também um agregado importante, é o PIB menos a renda líquida enviada ao exterior. Então, bem resumido, o PIB, o PNB é o PIB menos a renda líquida enviada ao exterior. Ok? Balanço de pagamentos. O balanço de pagamentos de um país é o registro contábil de todas as transações que ele efetua com o resto do mundo durante um certo período de tempo. Essa é a definição de balanço de pagamento, ok? No balanço de pagamento se utiliza o sistema de um crédito e um débito correspondente. Por exemplo, uma exportação gera um haver no exterior, que é registrada a crédito. Uma importação
gera uma obrigação no exterior que é registrada a débito no balanço de pagamento. Ok? Estrutura do balanço de pagamento. O balanço de pagamento, essa estrutura ela é usada por todos os países, de forma idêntica, com pequenas modificações, porque é um padrão estabelecido pela ONU, né? Então, em termos de estrutura, o balanço de pagamento é constituído por diversas contas e subcontas a seguir. Na conta A, chamada de conta de transações correntes, ela é composta por 3 subcontas. A balança comercial, que são as exportações e as importações. A balança de serviços, que é composta por uma série de subcontas, transportes, viagens, lucros, juros, despesas, outros serviços, etc. E transferências unilaterais. A soma, ou seja, a conta de transações correntes, na verdade é a soma dessas três subcontas. 1, 2 e 3. Em seguida, a balança de capital, que é composta por várias subcontas: empréstimos, financiamentos, investimentos diretos, amortizações e outros capitais de curto prazo. A terceira grande conta é a chamada balança de erros e omissões, que é, na verdade, um ajuste das 2 primeiras. E, por último, aliás, antes você tem o balanço de pagamentos, que é, na verdade, a soma das 3 contas anteriores, A, B mais C. E aí você pode ter um déficit, ou um superávit, ou um déficit. E aí, esse superávit e esse déficit são compensados, são estudados, compensados na famosa demonstrações de resultados de exercício, onde ocorrem as compensações de capitais, a movimentação de compensações de capitais, as operações de regularização e os haveres no exterior. Ok? O equilíbrio no balanço de pagamento ocorre quando você tem um resultado de transações correntes efetivamente mostrando o que o país gastou e recebeu está em equilíbrio ou não com o resto do mundo. Ou seja, aquilo que o país comprou e aquilo que o país vendeu tem que estar em equilíbrio. Se comprou mais, você tem déficit. Se vendeu mais, você tem superávit. Taxa de câmbio e comércio exterior. A taxa de câmbio corresponde ao preço da moeda em termos da moeda nacional, em termos da moeda internacional. A taxa de câmbio é determinada, né, pelo regime cambial vigente no país. No caso do Brasil, o câmbio é determinado pelas leis de mercado. Isso significa que o Bacen não pode intervir quando o nível da taxa de câmbio está acima ou abaixo do esperado pelo governo. Ele tem que agir politicamente. Ok? Então, agentes que atuam no mercado internacional. Os demandantes são os importadores, os turistas que viajam, que desejam viajar ao exterior, aqueles que contratam serviços, instituições que emprestam divisas e os ofertantes de moeda estrangeira. São os exportadores, são os vendedores de serviços estrangeiros, turistas estrangeiros que visitam o país e empresas que tomam empréstimos no exterior. Ok? Então, essa revisão que nós fizemos, nós assinalamos basicamente as questões que nós formulamos na nossa avaliação.
Estamos com o tempo encerrando, eu vou pedir ao professor Lucas para tecer considerações finais e se dirigir aos nossos alunos. Em seguida, eu faço o mesmo. Por favor. Claro, professor João. Primeiramente, gostaria de dizer que foi um prazer estar trabalhando com o senhor, Fundamentos de Economia. Agradecer a participação efetiva de todos os nossos alunos, nos nossos comentários, questionários, fóruns. Vocês estão de parabéns por essa garra, estarem permanecendo firmes e fortes no nosso, então, curso técnico em finanças. Agradecer aos nossos tutores presenciais por todo o esmero, os nossos tutores à distância, coordenação, nossa equipe de estúdio e produção estão de parabéns. E, professor, foi um prazer estar atuando com o senhor sobre fundamentos de economia. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado. A sua participação também foi enriquecedora. Da mesma forma, eu faço minhas as palavras do Lucas, acrescentando que essa revisão, os tópicos revisados, eles compõem todas as questões, como eu já disse, que nós buscamos avaliar para montar as avaliações. Então, por favor, tenham para resolver as provas, tenham como base esses tópicos que nós revisamos, ok? Eu, mais uma vez, felicito a todos, desejo que vocês tenham um excelente desempenho nas avaliações de conteúdo e espero revê-los em uma próxima disciplina. Um abraço a todos e até breve.